Entra nossa disciplina de floricultura, jardinocultura e paisagismo. Hoje vamos comentar alguns aspectos técnicos da produção de flores e plantas ornamentais. Bom, para fazer essa aula, eu utilizei um manual técnico, que eu já coloquei também para vocês no sistema, e a minha monografia, dissertação e tese. Nelas, nós conseguimos identificar vários desses aspectos técnicos. Eu achei interessante botar algumas tabelas, algumas fotos, algumas informações para vocês. Bom, a gente vai seguir um cronograma que está no manual de produção de flores e plantas ornamentais, que é os principais aspectos técnicos, que é a infraestrutura, os insumos necessários e serviços. Em relação à infraestrutura, a primeira coisa importante que nós temos que fazer é escolher a área. E a escolha da área tem que levar em conta a proximidade dos mercados, ou seja, você tem que verificar se na sua região há a demanda de, por exemplo, flores de corte, plantas ornamentais envasadas, anuais ou perenes, plantas para jardinagem, plantas para paisagismo. Então, tem que verificar isso aí. Isso porque, se você produzir numa área muito longe, você pode prejudicar a questão do tempo de prateleira dos produtos, porque muitas das flores não aguentam muito tempo no transporte. E também em relação aos custos com frete. Nós sabemos que muitos dos produtos são encarecidos devido ao frete. E aí, a pessoa que vai comprar pode não ter interesse nesse produto devido ao aumento do preço. Análise do histórico da área, se tem pragas ou doenças, e aí é interessante verificar essa questão, por exemplo, de plantas da mesma família, por exemplo, o caso das helicônias, que são muito próximas às bananeiras, né? Então, assim, possuem pragas muito similares, a bananeira com as helicônias, então não é interessante plantar helicônia em áreas onde já teve o cultivo de bananeiras. O tamanho da área também é importante para produção inicial e expansão. Você tem que ter uma área para produção inicial e, se possível, se for expandir, você precisa ter uma área que possa expandir essa produção. Disponibilidade e qualidade de água, muito importante. Hoje nós verificamos que a água, ela tem uma influência direta sobre a qualidade das flores, principalmente em relação ao pH e CE. Em algumas regiões do país, principalmente no Nordeste, a água ela é extraída de grandes profundidades, e isso aí muitas vezes faz com que essa água venha com pH elevado, porque muitas vezes é rica em carbonatos. E também a questão da CE, né? Nós sabemos que a CE, para que seja aceitável na produção de flores, gira em torno de 1 desses sims por metro. Então, para quem já vai colocar, muitas vezes, adubos solúveis nessa água, precisa de uma água mais próximo de zero possível, para que a combinação dessa água com os fertilizantes solúveis não ultrapasse 1, ou no máximo 1,5 desses sims por metro. Topografia e posicionamento do terreno, isso tem a ver em relação à construção dos viveiros, que precisam de terrenos planos. Acesso ao terreno também. Para quem vai começar algum projeto de flores, tem que levar em conta se tem estrada próximo e como é que vai fazer o escoamento da produção. Se você, por exemplo, vai fazer uma produção dessa no meio de uma área onde não tem estrada próxima, você vai ter que abrir área. Isso aí vai elevar muitos custos de produção. Disponibilidade de mão de obra na região. Aí isso é um dos principais problemas para quem cultiva flores. Primeiro porque a mão de obra tem ficado cada vez mais elevada. E a mão de obra técnica, vamos dizer assim, né, capacitada, basicamente não se tem. Não se tem pessoas que trabalham especificamente com flores e plantas ornamentais que possam
contribuir, muitas vezes, na produção dessas plantas. O que se faz, geralmente, é a absorção de pessoas que já trabalham com olerícolas, e aí se oferecem cursos, capacitações, para que elas possam trabalhar nessa atividade. Bom, campo de matrizes é o local destinado à multiplicação de novas mudas, ou sexuadas ou assexuadas, é o que nós chamamos de jardim clonal. Você tem que ter uma área de produção somente destinado ao cultivo, ao cuidado dessas matrizes, porque muitas dessas matrizes são basicamente a principal fonte de multiplicação de espécies. É o caso, por exemplo, das suculentas e dos cactos. É difícil produzir suculenta e cacto através de semente, e se conseguir, vai demorar muito. Então, para que haja aí uma multiplicação mais rápida e um crescimento mais rápido dos filhotes, né, que nós chamamos dos perfilhos, é interessante ter matrizes, utilizar matrizes basicamente para isso, para retirar perfilhos, retirar filhotes, vamos dizer assim, né? Plantas que possam ser multiplicadas e utilizadas como plantas ornamentais envasadas. Você retira, por exemplo, esses filhotes aqui, esses perfilhos, e coloca no substrato adequado e no recipiente adequado. Vamos já falar sobre esses dois aspectos aí. E nesse caso aqui, se você tiver uma área somente de matrizes, aí você vai ter que ter um cuidado maior em relação à adubação, porque são as matrizes que te fornecem as tuas mudas e também em relação a pragas e doenças, porque se uma dessas matrizes adquirir alguma doença, alguma praga, aí você também vai ter milhares de outras mudas também com doença e praga. Sementeira e propagador. Aí nós temos que levar em conta duas coisas, pessoal. Primeiramente, sementeira é uma área onde geralmente se faz a produção das mudas em canteiro de 15 centímetros de altura, ok? Geralmente se faz essa produção em canteiros para bulbos, para flores e plantas, geralmente flores, que são reproduzidas por bulbos. Aí se faz geralmente um canteiro, parecendo um canteiro de hortaliça, e planta-se esses bulbos. Mas na maioria das vezes se utiliza a bandeja mesmo, né? As bandejas com inúmeras células, volumes diferentes também de célula. E aí nós temos que verificar que o tipo e o volume da sementeira vai influenciar diretamente no desenvolvimento das mudas. E é agora que eu vou citar uma parte da minha dissertação para que vocês possam verificar a influência que tem para 3 espécies distintas, o volume, tá certo? A diferença de volume de recipiente, e falar também um pouco sobre a diferença de substrato. Bom, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com 3 espécies ornamentais, avaliando 11 substratos alternativos em 2 recipientes distintos. Na verdade, a produção dessas mudas acontecia em bandeja, mas o volume da célula era diferente. O volume R1 30 ml e o volume R2 de 18 ml. Bom, só para vocês terem uma ideia da questão complexa que é avaliar substratos e recipiente, né? Por exemplo, avaliando somente a Tagetes patula, ou pátula, que é aquele cravo que nós conhecemos como cravo de defunto. Avaliando aqui, por exemplo, a percentagem de germinação e a sobrevivência, nós verificamos que, independente do substrato utilizado, aqui, ó, nessa linha nós temos todos os substratos utilizados, 11 substratos, e aqui, nas colunas, na verdade, e nas duas linhas aqui nós temos os 2 recipientes. O recipiente 1 com 30 ml, o recipiente 2 com 18 ml. Nós verificamos que, para a germinação e sobrevivência, os maiores valores foram conseguidos no recipiente menor, no volume de célula menor. Então, na produção de Tagetes pátula, independente do substrato, é melhor você utilizar bandejas com células de 18 ml. Avaliando também, aqui, por exemplo, vou mostrar aqui uma foto da sobrevivência. Quando elas são desenvolvidas em substrato
em recipiente de 30 ml, há uma diminuição grande aqui, ó, bem significativa, na germinação e sobrevivência. E quando elas são desenvolvidas em recipientes onde a célula é menor, quantidade de substrato é menor, volume de água é menor, quantidade de nutrientes totais são menores, elas se desenvolvem melhor. Então, existem várias explicações para esse resultado. Depois, quem tiver interesse, pode verificar lá na dissertação de mestrado. Uma das causas possíveis é porque quando você reduz o volume de substrato, na maioria das vezes, quando o substrato ele é formulado e tem uma CE maior do que 2,5, né, já está bem salino, essa redução no volume da célula favorece a planta, porque aí rapidamente esses nutrientes saem, são lixiviados muitas vezes, e o que ela consegue logo absorver faz com que haja uma queda na CE desse substrato. Então, assim, em termos globais, quanto maior a quantidade de substrato, maior a quantidade de nutrientes. Então, se um substrato já está salino, já está com muito nutriente, uma CE maior do que 2,5, é interessante você colocar ele em um volume menor, para que a planta consiga se desenvolver naquele ambiente um pouco salino. E, ó, no caso da vinca, já foi o contrário. A boa noite, né? Nós conhecemos essa planta como boa noite. Nós verificamos que o melhor desenvolvimento, na verdade, germinação e sobrevivência, aconteceu aqui, ó, no substrato com maior volume, R1. Ok? Aqui a foto. Lógico que teve vários substratos que não apresentaram bom desenvolvimento, mas em termos gerais, uma média de todos os substratos, o desenvolvimento das plantas foi maior em recipiente onde a célula é maior, ok? Possível explicação para isso é porque a vinca ela é mais adaptada a condições de CE elevada, né? Mas pode também ter outras explicações em relação a isso. E a pimenta ornamental, quando nós colocamos os mesmos substratos, os mesmos recipientes, não há diferença entre os recipientes, independente se você usa um recipiente maior ou menor. Tanto para germinação como para sobrevivência. Então, o que nós tiramos daqui? Se as plantas se desenvolvem muito bem em um recipiente com menor volume, utilizamos esse recipiente, porque com menor volume, nós temos uma economia de substrato. Então, principal vantagem disso aqui, ok? Existe também uma publicação de Fonteno que ele mostra o seguinte, ó, quando você reduz o volume de substrato, você não reduz proporcionalmente o percentual de água, de sólidos, de ar, não. Geralmente, quando você diminui o volume de substrato, o volume do recipiente, automaticamente você diminui o volume de substrato. O percentual de ar diminui, o percentual de microporos, vamos dizer assim, aumenta, e o percentual de sólido geralmente se mantém igual. Mas há uma questão de compactação, né, segundo os autores, uma questão de compactação do substrato quando você coloca ele em diferentes recipientes, em diferentes volumes. Então, há também uma questão física, né, envolvida nisso aqui, e há também a questão química. Outra tecnologia utilizada, né, é o cultivo protegido, ou os viveiros. Aqui essa foto aqui à esquerda mostra um viveiro em que eu utilizei um sombreamento de 50%, mas ele não tinha plástico, ou seja, ele tinha, se deixasse ele sem esse plástico aqui, que eu coloquei, teria diretamente uma influência da chuva. Eu não queria que houvesse perda significativa de nutrientes lixiviados. Então, assim, é interessante a utilização de viveiros na produção de mudas, com certeza, porque é um ambiente mais controlado, as mudas são muito sensíveis, na maioria das vezes, então você consegue ter um desenvolvimento melhor posterior da planta quando você tem uma muda bem trabalhada, uma muda bem desenvolvida. Aqui à direita nós temos uma casa de vegetação para a produção de helicônias, que foi minha monografia, em que nós conseguimos produzir diversas plantas tropicais em região de litoral cearense, então, região onde há uma alta radiação. Então, nós precisávamos, com certeza, colocar um sombreamento de, no mínimo, 50% para diminuir essa radiação.
Hoje já se tem viveiros na produção de bromélias, né, produção de orquídeas invasadas. Em geral, pessoal, a maioria das espécies ornamentais e flores precisam ser cultivadas dentro de viveiros. Nem que seja um viveiro aberto, mas que tenha um telado, que tenha um sombrite, para diminuir um pouco dessa radiação, que é muito elevada. E, se possível, todo fechado, né? É uma estufa, vamos dizer assim, para que haja diminuição das pragas e doenças que podem ter no meio externo. Outra coisa importante é o depósito de adubos orgânicos e também adubos solúveis. Se você colocar esses adubos sem nenhuma proteção, na primeira chuva que der, esse nutriente todo aqui vai embora, a água vai levar o nutriente embora do composto, e também se tiver fertilizante solúvel, também a chuva vai levar embora. Porque muitos desses fertilizantes minerais, eles são altamente solúveis, é o caso da ureia. Então, um saco de ureia na chuva, ou ele se dissolve todo, ou ele petrifica, né? Ele, quando ele pega a umidade, ele petrifica depois que ele seca. E a área de exposição de vendas. Aí, assim, alguns produtores de flores não têm essa área de exposição, a não ser que seja lá na Olambra. Na Olambra, vocês verificaram, na nossa última aula, que eles têm lá uma área de exposição para os seus produtos. No caso de um produtor, por exemplo, aqui no Nordeste, em geral, ele não tem essa área de exposição. Ele simplesmente tem um contato de algumas floriculturas que expõem os seus produtos. E aí ele faz negociação diretamente com esses locais. Outra coisa que eu botei aqui, chama atenção, essa aqui é uma foto da minha tese, tá bom, pessoal? Eu fiz a coleta de lixiviado de substratos formulados com composto. Isso é para vocês verificarem o efeito que, né, de uma má irrigação, ou então o efeito da chuva em um substrato, em um adubo desprotegido. Aqui, por exemplo, nós verificamos no início, um lixiviado no início do cultivo. Se continuar perdendo muito nutriente, se continuar você deixando, por exemplo, os fertilizantes a céu aberto, ou mesmo se você já está produzindo alguma coisa, algum ornamental, e essa irrigação não está tão calibrada e muito se perde em lixiviação, dá para verificar aqui só pela cor o que é que se perde ao longo do tempo. Aqui, primeira coleta foi dia 11/9, aqui dia 2/10, ou seja, menos de um mês. Olha como estava aqui a cor do lixiviado. Menos de um mês perde-se todos os nutrientes que estão ali no substrato formulado com composto orgânico, ou então também com fertilizantes minerais. Então, tem que ter cuidado com isso aí, na hora de adquirir fertilizantes, ou então, se você trabalha com compostagem, você tem que ter um local para separar esses materiais. Bom, vamos falar agora sobre os insumos. O primeiro insumo de importância é o substrato. De acordo com a legislação, substrato para a planta é produto usado como meio de crescimento. Só isso. Então, se você tem, por exemplo, pó de coco sendo comercializado como substrato, tá certo. Pó de coco, basicamente, não tem nutriente, é um material lavado, que só vai ter mesmo uma importância física na formulação de substrato. Substrato, ele pode ser formado só com pó de coco, e aí você coloca nutrientes solúveis, ou mesmo formula ele com composto orgânico. E substrato também pode ser feito a partir de inúmeros materiais, né? Hoje nós conseguimos encontrar no mercado substratos formulados com casca de pinos, com humus de minhoca, composto, vermiculita, inúmeros materiais que essas empresas, quando conseguem uma boa formulação, escondem, né, as proporções. Em geral, o substrato ele tem que ser regional. Quem trabalha com flores sabe que precisa ter materiais próximos para misturar e servir como substrato, seja solo, seja composto, seja humus, você precisa formular o seu substrato, porque, em geral, esses materiais são muito caros, né? Principalmente porque a maioria deles que são comercializados são oriundos da região sul do Brasil, então não é fácil trazer, não é barato trazer de lá para cá. Então, em geral, quem trabalha com flores e ornamentais formula os seus próprios substratos. E daí a importância de se fazer pesquisa com substratos formulados com materiais regionais.
A Embrapa também lançou um conceito em relação ao substrato. O substrato serve como suporte onde as plantas fixarão as suas raízes. O mesmo deve reter líquido que disponibilizará os nutrientes para as plantas. Bem, isso não é tão real, porque, como nós já sabemos, muitos produtores utilizam, por exemplo, só o pó da casca do coco. O pó da casca do coco, como já falei, não tem nutriente. Só vai servir para reter água. Mas essa água deve vir com nutriente. Então, o pessoal utiliza a casca do coco para fazer hidroponia, né? Coloca as plantas nesse pó da casca do coco e aí coloca a solução nutritiva no pé da planta. E de acordo com a Embrapa, um substrato para ser considerado ideal, ele deve apresentar características como, primeiro, elevada capacidade de retenção de água, tornando facilmente disponível. Pó de coco seria um exemplo disso aí, viu, pessoal? Pó de coco retém muita água, retém até 90% do seu peso. Distribuição das partículas de tal modo que, ao mesmo tempo que retenham água, mantenham a aeração para que as raízes não sejam submetidas a baixos níveis de oxigênio, o que compromete o desenvolvimento da cultura. Vou dar um exemplo em que um substrato tem uma alta capacidade de retenção de água e uma baixa aeração. Um exemplo disso é o humus. Se você trabalhar com humus, você vai verificar que ele retém muita água, porém ele tem um problema de drenar um pouco dessa água e ter a questão da oxigenação. Por isso que é importante você misturar o humus com outros materiais, como, por exemplo, a vermiculita, a casca do coco, a casca do arroz carbonizado, né? E também a bagana de carnaúba, que são materiais mais porosos que favorecem essa aeração. Decomposição lenta, né? Esse material tem que ter uma decomposição lenta, que seja disponível para compra. Daí a importância de se fazer pesquisa com substratos formulados com resíduos regionais e de baixo custo. Para ser de baixo custo, não se pode estar importando materiais. Então, por exemplo, aqui na região dos cocais, é interessante a pesquisa de substratos formulados com solo local, aquele paú de babaçu, que chama, né? Aquele pó da casca do babaçu decomposto, eu não sei bem como é que se fala, porque é um nome para esse material. Então, assim, e a terra preta, não é? O pessoal também utiliza muito aqui a terra preta. Então, seria interessante, né, continuar as pesquisas com esses materiais, porque já que são locais, eles seriam mais baratos para o produtor. Bom, materiais utilizados que são potenciais. Vou dar aqui alguns exemplos, pessoal, mas existem inúmeros outros materiais que podem ser utilizados na formulação de substrato. Primeiro deles, raspa ou pó da madeira. Esse material tem uma alta relação CN, então, utilizar esse material na compostagem, nem pensar. Esse material, ele não tem nutriente, basicamente não tem. Você vai utilizar ele, basicamente, como meio de suporte para a planta. Você vai colocar a planta lá, vai ficar em pé, vai conseguir ancorar suas raízes, vai conseguir também retirar água, porque ele vai também reter um pouco de água, mas nutrientes, basicamente zero. Você vai ter que aplicar esses nutrientes via fertirrigação. Pó da casca do coco verde ou coco seco, a diferença dos dois tem a ver com o tempo de exposição desse material no ambiente. Por exemplo, a casca do coco verde é o coco verde de praia, aquela casca do coco que é jogada muitas vezes em praia, nesses locais onde tem consumo in natura do coco verde. A casca do coco verde é um material que precisa ser muito lavado, e principalmente utilizando gesso para retirar o sódio que tem na casca do coco, né? Não só também o sódio, mas também o potássio. Tem muito potássio também na casca do coco, que pode prejudicar o desenvolvimento das plantas. A casca do coco seco, por sua vez, ela já tem menos potássio e sódio, tem menos sais. Ela é melhor, muitas vezes, para a produção de mudas, porque geralmente ela fica em ambiente. Esse coco seco era o coco verde que não foi triturado, ficou exposto a céu aberto, levou muita chuva, muito sol, então a própria chuva foi lavando esses sais que estão presentes na casca do coco.
E eu depois vou passar para vocês esse vídeo mostrando como é que acontece o beneficiamento da casca do coco, como é que se tritura esse coco aqui, tá bom, pessoal? Outro material utilizado são as cascas, aí a mais conhecida é a casca de arroz carbonizada, muito encontrada aqui na região do Maranhão, um material importante para aumentar a aeração do substrato. Então, utiliza-se várias proporções desse material, dependendo da cultura. Algumas culturas são mais sensíveis ao acúmulo de água, então você tem que colocar mais casca de arroz carbonizada. E também é importante porque é rico em silício. Esse material é rico em silício, e o silício tem várias importâncias aí, vamos dizer assim, para a planta. Já tem pesquisas sobre silício que ele protege a planta contra o ataque de pragas. Já tem pesquisa com silício que ele reduz o efeito salino. E também já tem pesquisa mostrando que o silício aumenta a disponibilidade de fósforo no substrato ou também no solo. A bagana e borra de carnaúba, que é a paia triturada da carnaúba. Aqui não tem muito, mas na região do Ceará tem bastante. Essa carnaúba, ela é utilizada basicamente para retirar cera da folha, e essa folha, após tirar a cera, ela é triturada e seca. Essa paia triturada é o que nós chamamos de bagana de carnaúba triturada. Esse material, ele serve para compor substratos e aumentar a aeração, material com grânulos bem maiores do que o pó de coco. E ele tem uma coisa interessante, que é uma substância chamada triacantanol. Quem tiver interesse, pesquisa essa substância. Essa substância, ela é muito importante para o enraizamento de mudas, tá bom? Basicamente, é esse o esquema de beneficiamento da paia da carnaúba. Só botei para vocês conseguirem visualizar. Então, da carnaúbeira, utiliza-se palmito, lenho, faz cerca com o tronco dessa árvore, retira óleo, e um dos principais seria a cera, né? Cera automotiva, cera para casa, tá bom? Artesanato, e o que sobra ao final disso tudo é a bagana ou a palha triturada. E aí nós também utilizamos esse último subproduto na formulação de substratos. Folhas de fruteiras, mas eu não acho interessante o uso de folhas de fruteiras, porque, em geral, esse material ele não resiste muito ao tempo, porque uma das características para ser um bom substrato é que esse material não se decomponha tão facilmente. Então, as folhas de mangueira, folha de cajueiro, quando você começa a colocar água aí, e principalmente se você formular elas com humus, aí rapidamente elas são decompostas. E, em geral, resíduos orgânicos de centrais de abastecimento. Aqui é um exemplo da minha tese, em que eu utilizei aqui restos de laranja, de cebola, de acerola, acelga, alface, misturei tudo isso aí para compostar e utilizar isso como um componente na formulação de substrato, que seria a parte nutritiva do substrato. Então, eu utilizei, por exemplo, pó da casca do coco verde, bagana de carnaúba, que são resíduos que não têm nutrientes, só serve aí para reter água ou ar, e o composto feito com esses resíduos serviria para fornecer nutrientes, e comparar isso aí com substrato que receberia apenas fertirrigação. Bagaço de cana também pode ser utilizado, mas alguns testes que nós fizemos não tem sido muito satisfatório. Esse material ele é muito produzido em usinas de beneficiamento da cana, em que se tem a extração do açúcar para a produção do álcool, seja cachaça, seja álcool etílico, ou seja mesmo rapadura ou açúcar. Então, muito desse material é produzido, né, formam-se até montanhas desse bagaço de cana. Bom, pessoal, nós também temos que levar em conta alguns atributos físicos e químicos que são interessantes de serem avaliados em substratos. Quando se trabalha com plantas ornamentais, além da alteração que se dá na produtividade dessas plantas em relação ao tamanho do recipiente, os atributos químicos e físicos dos substratos utilizados também influenciam diretamente na produção dessas plantas. Então, assim,
Muitos produtores utilizam ou o pó da casca do coco verde, ou a bagana de carnaúba, ou o solo, ou o pau de palmeira aqui, o pessoal chama também aqui no Maranhão, né? Ou a terra preta, ou composto, ou humus, independente do material que você usa, ou mesmo combinado, né? Esse material, esses substratos que eu utilizei na tese, eles foram também combinados com esses outros materiais. Independente do substrato que você tenha, você precisa saber quais são as características físicas e químicas desse material para você conseguir manejar adequadamente esses atributos e verificar quais atributos estão favorecendo ou desfavorecendo a planta. Então, aqui, por exemplo, eu separei 4 componentes dos mais comuns utilizados como materiais na formulação de substratos alternativos, ok? Então, assim, aqui na região Nordeste, quem trabalha com substrato sempre utiliza pó da casca do coco verde, bagana de carnaúba, que é esse BC aqui, ó, pó da casca do coco verde aqui, esse BC seria a bagana de carnaúba, e o solo, botei aqui só ESH, porque seria solo hidromórfico, que é um solo, geralmente a gente pega aí solo, só também chama de neossolo flúvico, e composto orgânico. Bom, só para vocês terem ideia aqui da quantidade de parâmetros avaliados, isso eu queria chamar a atenção, porque muitos trabalhos são desenvolvidos aqui na escola e muitas vezes passa despercebido a importância desses atributos. Os principais atributos físicos que nós precisamos ter em mente é a densidade aparente, ou densidade global, a porosidade total do substrato, a macroporosidade e a microporosidade. São os principais atributos físicos que indicam, por exemplo, alta retenção de água ou baixa porosidade total ou baixa aeração desse solo. E os químicos, como já se sabe, né, para solo, muito parecido, condutividade elétrica, um dos mais importantes no substrato, pH, nitrato, amônio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, geralmente os macros e micronutrientes. No caso do nitrogênio, nós fazemos a partição entre amônio e nitrato. E a CTC, certo? A CTC também tem que ser avaliada. Bom, só para vocês terem ideia aqui, por exemplo, nós temos algumas tabelas de classificação, se os níveis de CE, pH, macro, micro, ou densidade, ou macroporosidade são baixos ou altos, nós temos algumas tabelas de classificação, não vou colocar aqui nessa aula, mas nós temos algumas tabelas que verificam, nos ajuda a verificar se esses níveis estão baixos ou altos. Então, em geral, aqui, por exemplo, avaliando CE 5,6 é muito alto, pessoal. A maioria das tabelas de recomendação para substratos e tudo mais sugere no máximo 1,5. Essa aqui é 5,6. Então, utilizar composto orgânico puro, nem pensar. pH 6,9. Tá bom. Geralmente é de 5,5 a 6,5, né? E aí, todos os nutrientes, tá certo? Nitrato, amônio, fósforo, potássio, principalmente potássio, tá tudo muito alto. Então, composto orgânico de resíduos de hortifrutigranjeiros, aquele composto formado por resto de tomate, mamão, chuchu, é um produto muito rico. Então, ele precisa ser diluído com outros materiais, que são chamados materiais inertes. É o caso do pó de coco, é um material inerte, porque ele é lavado, então não tem nada de nutriente, ou muito pouco deve ter. A bagana de carnaúba tem um pouco de potássio e magnésio. E o solo tem que ser basicamente um solo lavado, ou areia. Então, aqui, por exemplo, nós verificamos que há muito nutriente nesse composto, uma CE elevada, então, utilizar ele só se for diluído. Quanto de diluição? Qual a proporção do composto orgânico na formulação de um substrato? Aí vai depender da pesquisa, vai depender da espécie, depende do propósito da pesquisa. Se você busca, por exemplo, produzir plantas ornamentais em vaso, tem que fazer uma avaliação para isso. Se você busca somente produzir as mudas em bandeja, outra avaliação para isso. Ou então, se você quer produzir mesmo em campo,
utilizar esse composto como adubo, também já seria outra pesquisa para ser avaliada. Então, aqui, por exemplo, o composto, ele tem uma baixa porosidade total, aqui eu botei até de vermelho, não coloquei aqui a tabela de comparação, mas depois eu posso mandar para vocês. Mas, na verdade, quem tiver dúvida pode também conferir na tese, que eu já postei para vocês no mural, e a macroporosidade, também muito baixa. O mínimo de macroporosidade é 20%. Então, um composto desse, que tem problemas de porosidade, macroporosidade e uma baixa porosidade total, é um produto que ele vai servir basicamente como adubo, mas ele precisa estar em pequenas concentrações. Porque já mostra que ele tem uma alta CE, ele vai salinizar o substrato, e ele vai ter problemas aí, com certeza, de aeração e condutividade hidráulica. A água, ela caminha dentro do substrato através dos macroporos, ok? Ela fica retida nos microporos, mas a passagem de água dentro do perfil do vaso, do recipiente, ela faz pelos macroporos. Então, já vai ter alguns problemas associados a esse composto. E aí, misturando com pó de coco, bagana de carnaúba, o solo, dependendo da proporção, esses valores de porosidade total, macro, micro, CE, pH, todos eles vão ser alterados, ok? Outros materiais que podem ser utilizados é o humus de minhoca, restos de podas, lixos orgânicos, lodo de esgoto, o pessoal também chama de biossólido, resíduo de indústrias de polpa, vermiculita é um material muito utilizado também na formulação de substratos, é um mineral de argila, solos em geral e resíduos agroindustriais e agropecuários, como eu já citei para vocês, né? Bagana de carnaúba, bagaço de cana e por aí vai. Aqui é só alguns exemplos de pesquisas que nós já fizemos, eu já fiz, né, com o pessoal da Embrapa, ao longo dos anos que eu estive, desde a graduação, mestrado e doutorado, eu estive fazendo pesquisas na Embrapa, em Fortaleza. E aí, por exemplo, aqui, uma das pesquisas que nós fizemos, uma pesquisa bem simples, verificamos que o melhor substrato na produção de mudas de alfinete, que é essa planta que nós conhecemos bastante como forração, é areia e bagana de carnaúba. O melhor substrato é isso. Professor, e se colocar composto orgânico, reduz drasticamente o percentual de pega, né? Vamos dizer assim, porque nós fazemos por estaca. Reduz muito a quantidade de estacas enraizadas. Basicamente é só isso: areia e bagana de carnaúba. Como eu já citei para vocês, já falei, a bagana de carnaúba tem um composto chamado triacantanol. Esse composto, ele já foi até isolado, ele já vende esse composto isolado, em pó. Ele é um enraizador tão eficiente como a auxina. Formulação aqui, por exemplo, mudas de roseiras somente utilizando latossolo, porém, esse latossolo é corrigido ele é corrigido com nitrato de cálcio, ok? Há uma aplicação aqui de nitrato de cálcio, ou então gelo, ter sido o enraizamento dessas roseiras. Outras formulações que nós temos já feito é em relação ao uso do pó da casca do coco, ou verde ou seco, em combinação com humus ou vermiculita. Para quem já sabe, como eu já falei nos slides anteriores, a casca do coco verde, ela geralmente tem uma quantidade maior de sais, sódio ou potássio. Ela deve ser lavada, mas geralmente fica um pouco ainda desse sal. E a casca do coco seco já tem uma quantidade bem menor desses sais, que uma lavagem ou duas já tira todos os sais. E aí nós podemos verificar, por exemplo, que, por exemplo, T1 e T2, verificando formação de torrão e desenvolvimento das plantas, o melhor desenvolvimento acontece no pó da casca do coco verde. Ou seja, não houve tanta formação de torrão na casca do coco seco. Deveria ter sido, né? Já que geralmente a casca do coco seco ela é melhor nesse sentido, mas não foi. Isso aqui é mudas de abacaxi ornamental.
Aqui, por exemplo, o T3, nós podemos verificar que foi tão bom como o T5 e o T6, em termos de desenvolvimento de torrão e desenvolvimento da parte aérea. Aí nós verificamos pó da casca do coco seco mais humus, o T5, pó da casca do coco seco mais humus mais vermiculita, e o T6, pó da casca do coco verde mais humus mais vermiculita. Professor, qual que eu vou utilizar na produção dessa planta? O que for mais barato. Se pó da casca de coco seco mais humus for mais barato, você utiliza esse substrato. Se você, por exemplo, consegue vermiculita e humus mais barato do que pó da casca de coco seco, que é em relação ao T5, você utiliza a quinta formulação. Vai depender do preço dos componentes que fazem a combinação desse substrato. Mudas de crisântemo, avaliando aqui, por exemplo, casca de arroz carbonizada, pó da casca do coco verde e pó da casca do coco maduro ou seco. Geralmente o pessoal utiliza essa palavra, ou maduro ou seco. Nós verificamos que a casca de arroz carbonizada na produção do crisântemo apresentou aqui uma maior altura em relação aos demais, né? Mandacaru. Mandacaru, nós sabemos que, como todas as suculentas, exige um substrato altamente poroso, ou seja, ele não pode reter muita água. Então, nós verificamos aqui, por exemplo, no T2, casca de arroz carbonizada, mais vermiculita, mais humus. Tem sido o melhor substrato na produção dessa espécie. Adubos minerais são outros insumos importantes na produção de flores. Em geral, nós encontramos 2 tipos de adubos minerais, já com as suas formulações, né? Já com seus percentuais de NPK no mercado. Ou 10-10-10, que geralmente o pessoal utiliza na produção de plantas ornamentais folhosas, como o caso das samambaias, jiboias, outras folhagens. E no caso de plantas que o interesse são as flores, como é o caso crisântemo, gérberas, boa noite, tagetes, petúnia, essas plantas em que o interesse que você tem são as flores, aí você tem que dar uma atenção maior ao fósforo, já que o fósforo ele tem uma grande participação na floração dessas flores. Bom, aí o pessoal escolhe geralmente comprar esse daqui, que é o 4,14,8. NPK, geralmente tem um percentual maior de fósforo em relação aos demais nutrientes. Corretivos de acidez. Bom, pessoal, tem várias discussões em relação a qual fórmula utilizar na correção de solos, correção de substrato. O que eu digo para vocês é que vocês procurem uma literatura mais próxima à região em que você está. Uma literatura que te diga quais fórmulas você deve utilizar para a correção de substrato ou solo e, geralmente, o que se tem na literatura são 2 fórmulas. Uma fórmula que tem a ver, leva em conta, na verdade, a saturação final de base pela saturação inicial. Geralmente, a saturação final que se pretende é de 80%, e a saturação inicial você consegue com análise de solo, e aí você consegue fazer uma recomendação. Ou então você utiliza aquelas 2 fórmulas, uma que leva em conta o alumínio e a outra que leva em conta o cálcio e magnésio. Você faz os 2 cálculos, nas 2 fórmulas, o valor maior você utiliza. Professor, fiz, por exemplo, essas 2 fórmulas aqui de baixo, as 2 fórmulas, e verifiquei que na de baixo aqui, cálcio e magnésio, deu o maior valor. Por exemplo, 3,2 toneladas por hectare. Isso eu fiz levando em conta o teor de cálcio e magnésio do substrato. Bom, pessoal, geralmente o cálculo que nós fazemos para substrato é litro, certo? Não é toneladas por hectare. Nós não trabalhamos com isso. Geralmente, nós trabalhamos com litros de substrato. Então, o que se faz, geralmente? Essas toneladas que são colocadas num hectare, é como se você estivesse colocando essa quantidade de calcário em 2.000 metros cúbicos, ok?
Se você pegar um hectare, 100 por 100, a uma profundidade de 20 centímetros, você está colocando aquela quantidade de calcário em 2.000 metros cúbicos, ou seja, 2 milhões de litros. Pronto. Você faz uma regra de 3. Quanto você vai colocar de calcário num litro de substrato? Você vai falar lá, vai colocar lá, por exemplo, 3,2 toneladas de calcário está para 2 milhões de litros. Embaixo de 2 milhões, você coloca 1 litro e do lado X. Aí você descobre quantas gramas de calcário você precisa colocar para cada litro de substrato. Irrigação, ela pode ser por aspersão, é o caso aqui, por exemplo, da minha dissertação, em que eu trabalhei com mudas de tagetes. Essa irrigação vinha aqui por cima, ó, como se fosse um sistema de nebulização, uma aspersão simples, somente para molhar aqui essa parte de cima das bandejas. A irrigação também pode ser por aspersão no solo, é o caso da Heliconia birrai, é o caso das alpíneas, antúrios, que são plantas, são flores tropicais, são cultivadas em solo, em canteiros, e aqui é só um exemplo, né, mostrando que é interessante o uso também de tensiômetro, para colocar a quantidade exata de água no solo. A irrigação também pode ser por gotejamento. Aqui é um exemplo, aqui é uma foto da minha tese, em que cada pote desse que continha uma planta recebia aqui um espaguete, vamos dizer assim, né? A pessoa chama de espaguete. Esse pequeno tubo, onde ele era fincado dentro do vaso. Então, o gotejamento acontecia dentro do vaso. E aí, aqui, por exemplo, na minha tese, eu consegui fazer uma área aqui, uma bancada somente recebendo água, aqui só água, e aqui recebendo solução nutritiva. Outra ideia interessante para a pesquisa, para você avaliar, por exemplo, quantos pulsos de solução nutritiva deve ser colocado no sistema ao longo do dia, 3 vezes por dia, uma vez por dia, uma vez por semana, ok? Porque esse sistema de irrigação, em que se combina o uso de fertilizantes, é o que nós chamamos de fertirrigação, ele, na verdade, ele precisa receber água, tá certo? Deve vir uma tubulação que coloca água nas plantas, mas também outra tubulação acoplada para colocar os fertilizantes. Então, aqui, por exemplo, nesse daqui, quando eu queria colocar fertilizantes, eu fechava essa tubulação que vem daqui, ó, que recebe água, eu fechava, e eles só recebiam a solução nutritiva, essa partezinha aqui amarela. Ó. Quando eu queria por exemplo, reduzir a CE, a solução nutritiva está sendo colocada diariamente, eu estou avaliando aqui embaixo alguns vasos, estou verificando que a solução está em 2,5, já passou de 2, já passou de 1,5. Aí eu fechava aqui, ó, esse registro e abria o que vinha daqui, ó, que seria irrigação, somente irrigação, sem a solução nutritiva. E aí diminuía a CE, dava uma lavada no substrato e começava tudo de novo. Então, quem pensa em trabalhar com plantas ornamentais tem que ter ideia das características físicas do substrato, características químicas dele, essa questão de irrigação, se vai ou não utilizar gotejamento, aspersor, se vai utilizar fertirrigação, nutrientes solúveis, calibração de CE, calibração de pH. É muita coisa, tá certo? Para se avaliar, para se calibrar, que isso geralmente é a prática, o dia a dia, que vai te dar as informações necessárias para o bom funcionamento da atividade de floricultura que você deseja atuar. Aqui é mostrando alguns resultados da minha tese. Aqui embaixo, plantas que não receberam fertirrigação, e aqui em cima, plantas que receberam fertirrigação. Dá para ver nitidamente a coloração, né? A coloração aqui de cima das que receberam solução nutritiva bem mais forte, né? Aqui não dá para ver muito bem, mas foram plantas que se desenvolveram bem melhores do que as de baixo, das que não receberam solução nutritiva, e nas de baixo que não receberam solução,
receber apenas doses crescentes de composto orgânico. Então, até isso também tem que ser avaliado. Combinação de material orgânico, fertilizante orgânico, com fertilizante mineral. Aqui mostrando aqui o desenvolvimento ao longo do tempo. Ok? Lembrando que também essa avaliação ao longo do tempo já seria uma outra variável. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui variável em relação ao tamanho de recipiente, variável em relação à quantidade de nutrientes sendo aplicado, percentuais de componentes no substrato, se tem mais pó de coco ou mais composto orgânico em cada um, isso já seria outra variável, e a variável tempo, ok? Nós precisamos obter mais rapidamente, um prazo menor, essas plantas já florando. Se nós, aqui, por exemplo, eu conseguir, aos 20 dias após o transplantio, plantas emitindo a primeira flor. Não seria o prazo, o momento ideal para comercialização, porque o momento ideal geralmente se dá com 5 ou 6 flores, mas já é um indicativo de rapidez no cultivo dessa espécie. 20 dias apenas já teria aí uma flor abrindo, ok? Então, pessoal, geralmente alguns produtores possuem algumas tabelas já, em que, por exemplo, para a fase de desenvolvimento, de enraizamento, crescimento, floração, já se tem as quantidades de nutrientes em miligramas por litro, que deve se formular para aplicar nas plantas. Então, aqui, por exemplo, no enraizamento, você tem que ter aqui uma solução com 220 miligramas por litro de nitrogênio total, desses 220, 150 nítrico e 50 amoniacal, 70 miligramas por litro de fósforo, 100 de potássio, 150 de cálcio. Essa formulação aqui, pessoal, ela vai ser um pouco mais complicadinha, né? Porque você vai ter que aplicar fertilizantes com 2 ou mais nutrientes. Então, para você ver aí a complexidade. Por exemplo, você vai aplicar nitrato de amônio. Você vai conseguir colocar aqui os dois, nitrato de amônio. Mas se você utilizar nitrato de cálcio, você vai estar colocando cálcio e nitrogênio nítrico. Então, se você não souber verificar essa questão da quantidade que entra de nitrato de cálcio, você compensa o cálcio, mas descompensa o nítrico. Você passa do que é recomendado. Então, esses cálculos de formulação de solução nutritiva, nós vamos ver na disciplina de adubação e nutrição de plantas, tá ok? E serviços, por sua vez, seria o último passo, a última etapa dos aspectos técnicos. Assistência técnica. Há uma baixa oferta de agrônomos técnicos que sabem mexer com plantas ornamentais, que entendem de floricultura. Então, assim, é um nicho de uma parte do mercado que ainda tem muito ainda, né, a ser explorada. Muitos profissionais podem chegar nessa área para tentar até iniciar um nome no mercado, porque são poucos profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Em geral, os produtores, por não terem uma assistência técnica especializada, vivem à base do empirismo, ou seja, eles fazem suas próprias formulações de substrato, suas próprias recomendações de adubos. Então, assim, ainda falta muito ainda para a gente entender, aprender a trabalhar com essas plantas de forma técnica, de forma mais especializada, como nós já vemos em outras culturas, como o caso da soja, do milho, e geralmente culturas anuais. E por último, necessidade de convênios com empresas de pesquisas e instituições de ensino. Então, os produtores, na falta desses técnicos, que seria, vamos dizer assim, técnicos que conhecessem ou conheçam essa atividade, na falta disso, os produtores, em geral, buscam o convênio com empresas de pesquisa, é o caso da Embrapa. A Embrapa, no tempo que eu trabalhei lá, tinha muito desses convênios com os produtores de flores,
e também as universidades e instituições de ensino, como é o caso do IFMA. Aqui, por exemplo, na nossa região aqui dos Cocais, não tem, basicamente, quem entenda muito bem sobre o cultivo de flores e plantas ornamentais. Daí a importância do Instituto na produção do conhecimento dessas espécies. E aí, esse conhecimento, lógico, né, ele é produzido pelos professores e alunos. Então, fica aí o convite para você que tem interesse na pesquisa desse tipo de atividade. Bom, pessoal, essas são as referências que eu utilizei na minha aula. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver mais dúvidas, eu estou disponível tanto no WhatsApp como no meu e-mail. Um abraço a todos e até mais.